Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 22 de março, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O evangelista João registrou que naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Era um costume de Jesus ir ao monte para rezar. Jesus gostava de passar noites inteiras em oração, aproveitando o silêncio da madrugada, aproveitando que a multidão dormia e ele permanecia acordado, em encontro com o Pai, descansando seu coração no coração do Pai, pensando na humanidade, rezando pela humanidade, pensando nas pessoas que se encontrou durante aquele dia, pensando nas pessoas que irá encontrar também. Interessante observar que, como ele ia muito, Jesus tinha o costume de ir muitas vezes no Monte das Oliveiras. Tanto é que quando os mestres da lei e os doutores pediram a Judas que o entregassem, Judas sabia muito bem onde Jesus estava, no Monte das Oliveiras, em oração. Então Judas levou consigo um destacamento de soldados e lá prendeu Jesus. Jesus gostava de estar em silêncio e oração, na profundidade da palavra, na profundidade com o Pai. E Jesus ia para o monte para rezar, e no templo ele ia para ensinar. Jesus não ia às sinagogas e aos templos para a oração, mas ele ia para pregar a palavra, para orientar o povo. Chegando no templo, o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. O gesto de se sentar para ensinar era a atitude do mestre. Os discípulos ouviam de pé, e o mestre ensinava sentado. E de repente, os mestres da lei e os doutores e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para ter um motivo de o acusar. Porque se Jesus dissesse para perdoá-la, então ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele dissesse para matá-la, então ele teria abandonado sua misericórdia, seu amor, e sua palavra estaria vazia, porque ele teria condenado uma mulher a morrer. Então Jesus não diz nada de imediato. Jesus não tem pressa, não age de cabeça quente. Ele reflete, ele pensa antes de tomar uma decisão. Ele reza ao Pai antes de tomar aquela decisão. E de repente, então, eles continuaram insistindo e interrogando. Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Interessante observar. Jesus sabe que ninguém pode condenar. O único que pode condenar é aquele que não tem nenhum pecado, que é Ele mesmo, o Filho de Deus. Nós somos pecadores. Nós não somos juízes. Nós somos irmãos. Nós não somos superiores uns aos outros, mas nós somos todos frágeis, limitados e pecadores. Quantas vezes vemos o defeito no outro e esquecemos do nosso? Vemos os pecados na vida do outro e esquecemos dos nossos muitos pecados. Quando observamos um pecado na vida de alguém, já começamos aí o pecado, de olhar, de condenar e de julgar. E eles, e a multidão, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com ela, que estava lá,
no meio, de pé. Aquela atitude da mulher de estar de pé é a atitude de quem está ressuscitada, de quem ganhou nova vida, nova oportunidade, nova chance de viver. Ela que estava para morrer, agora vai começar uma nova vida. E Jesus lhe pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Então Jesus não simplesmente perdoa, mas ele perdoa, mas espera também que a pessoa faça o seu esforço, que a pessoa procure o arrependimento, procure a conversão. Porque o perdão que Jesus nos oferece não é um perdão simplesmente para nos tornar é, livres para fazer todos os pecados. Não é que tudo é permitido. Não, é preciso a conversão, o arrependimento, a mudança de vida. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, te dando saúde, proteção e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.